Olá, tudo bem, pessoal? Vamos um pouquinho, neste vídeo, a história de um dos mais importantes filósofos do iluminismo francês do século XVIII. François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire. Voltaire é um dos mais exponenciais pensadores iluministas do século XVIII. De suas ideias partiram muitos que idealizaram a própria Revolução Francesa lá no final do mesmo século XVIII. É claro que Voltaire não foi o único. Vários filósofos, por exemplo, também influenciaram a Revolução. Mas vamos usar esse vídeo para conhecer um pouquinho mais das ideias de Voltaire. Primeira coisa importante sobre Voltaire é dizer que ele não era necessariamente contra os reis, contra a monarquia francesa. Mas ele acreditava que o absolutismo monárquico, a concentração de poderes na mão do rei, a centralização político-administrativa era um erro, não é? Era algo ultrapassado lá naquele século XVIII, quando ele começa a pensar sobre a política francesa ali por volta de 1730, 1740. Então ele criticava sim o absolutismo, mas propunha a manutenção da monarquia através de um regime que ele denominou de despotismo esclarecido, ou seja, que o rei ou a rainha continuassem governando, mas com a assessoria de filósofos ilustrados, filósofos racionais, que poderiam orientar o caminho administrativo do rei. Portanto, uma monarquia ilustrada, uma monarquia racional, o que podemos chamar de despotismo esclarecido. Essa foi uma das ideias de Voltaire. Uma segunda característica de Voltaire era a crítica violenta que ele fazia à Igreja Católica, porque o Voltaire ele era um anticlerical. Ele fazia críticas ácidas, diretas e ferrenhas à politização da Igreja, à ação política da Igreja dentro do Estado. E também aos privilégios que o clero, o alto clero católico recebia do então Estado absolutista. Então, o anticlericalismo é outra marca característica do pensamento de Voltaire. No entanto, Voltaire é mais famoso por uma outra questão: a defesa ferrenha e incondicional da chamada liberdade de expressão. Há uma frase que é atribuída a Voltaire, não se tem certeza se ele de fato disse, mas é atribuída a ele, uma frase famosa que você já deve ter ouvido falar, né? Já deve ter lido, que é a seguinte: posso não concordar com nenhuma de suas palavras, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Voltaire, ao defender a liberdade de expressão do cidadão francês, ele se colocava em oposição, contrário a todo tipo de censura, a todo tipo de perseguição, a todo tipo de intolerância, a todo tipo de patrulhamento e controle ideológico. Ele acreditava que a palavra do homem deve ser proferida. A liberdade de expressão era um bem fundamental. Obviamente, segundo o próprio Voltaire em seus escritos, cada homem, ao proferir suas opiniões, arca também, obviamente, com as suas consequências, com as suas implicações, com os seus desdobramentos. Mas Voltaire dizia que nenhuma censura, nenhum tipo de cerceamento, nenhum tipo de controle pode ser exercido sobre a palavra humana, sobre a opinião, sobre a expressão. Obviamente, com os cuidados e também com as consequências de cada ato, de cada
discurso que o homem faz. Por isso, Voltaire é um dos grandes nomes do iluminismo francês do século XVIII, um dos homens, um dos vários pensadores que vão influenciar, especialmente a burguesia francesa, no processo de revolução, lá iniciado em 1789, a célebre Revolução Francesa, inspirada nas ideias iluministas. Valeu, galera! Abraços pedagógicos.